Olá, investidor, Rodrigo Rebeck por aqui, dando sequência no nosso curso. E nessa aula eu quero tratar com você de um assunto muito importante, que é para você entender o yield. O yield, que é o percentual que você vai ganhar de dividendos sobre o preço da ação naquele momento. Eu quero te explicar o que é o yield, como que ele funciona, como que os investidores analisam o yield no mercado e como que você pode tirar proveito dessa situação, tá certo? Então vamos lá, vamos prestar atenção, mais uma aula bacana aqui que eu montei para você. Primeira coisa muito importante que a gente precisa entender, o que são os dividend yields, tá? No mercado financeiro, o rendimento de um título é a quantia que retorna ao proprietário daquele título e ele pode ser na forma de juros ou dividendos. Então, como a gente está abordando agora o mercado de ações, esse yield, ok? A gente vai concentrar no retorno dos dividendos. Uma coisa muito importante que você precisa ter em mente é que o yield ele não vai englobar as variações no preço da ação. Então, se por exemplo, se uma ação subir, se ela cair, se ela subir de novo, se ela cair, se ela oscilar no mercado, não vai alterar o yield inicial do investimento que você fez. O yield a gente calcula ele no momento da entrada da operação e depois ele fica fixo, independente se a ação subir ou se a ação descer, tá certo? Bom, dando sequência aqui, então resumindo, o yield é o percentual de lucro que o dividendo de uma ação vai pagar sobre o preço dela naquele momento. Você já vai entender melhor o que tudo isso significa. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Então, vamos imaginar que nesse primeiro exemplo, o preço da ação da empresa X, a ação custa R$20, ela paga R$1 de dividendo para cada ação que você tiver em carteira. Aí eu quero saber o yield, ou seja, quantos por cento esse R$1 corresponde aos R$20 do preço da ação. Como que você calcula isso? Eu faço aquela regra de 3 simples que a gente aprendeu na escola. Então você coloca R$20 é igual a 100% do valor, R$1 é igual a X, que você quer saber justamente o percentual. Quantos por cento que esse R$1 correspondem em relação aos R$20. Na regra de 3, você faz o cruzamento, então você vai ter o yield que é igual a 1 vezes 100 dividido por 5. Muito bem, você vai saber que neste momento aqui, que a ação custa R$20 e que ela paga R$1 de dividendo, você vai saber que o seu yield corresponde a 5% da posição. Tá bem? Vamos dar uma olhada aqui num outro exemplo. Então, agora bagunçando um pouco mais os dados, o preço da ação custando R$17,50, essa companhia ela paga R$1,54 para cada ação que você tiver em carteira e você quer saber o yield. Novamente, a gente faz a nossa regra de 3, então R$17,50 corresponde a 100% do valor da ação, R$1,54 a gente vai achar como que funciona, quantos por cento que correspondem. Faz o cruzamento, o yield vai ficar então 1,54 vezes 100 dividido por R$17,50. Você vai achar que o yield dessa operação é na casa de 8%. Tá certo? Bom,
por que a gente calcula o yield, por que a gente fica de olho nele, como que os grandes investidores, aqui que está o pulo do gato, como que os grandes investidores analisam o yield, por que é um dado fundamental importante da ação que você vai operar. Porque esses grandes investidores, o mercado, os grandes fundos, os grandes bancos, eles fazem uma comparação do yield com a renda fixa. Se o yield for maior do que a Selic, a gente considerando aqui o Brasil, mas você pode calcular o yield de qualquer país que você for operar, basta você ter a base da taxa de juros daquele momento, mas considerando aqui o mercado brasileiro, então se o yield for maior do que a Selic, os investidores podem escolher a ação daquela empresa, ao invés de operar na renda fixa. É aí que você tendo um yield interessante, um yield que paga mais do que a renda fixa, pode ser uma boa oportunidade, de repente, de você está analisando o gráfico, você acompanha aquela companhia, é uma empresa com bons balanços, com bons caixas, um histórico aí de lucro por ação interessante, ela chega num ponto de entrada no mercado, você pode também avaliar o yield, porque esse yield, ele pagando bem, valida a sua entrada para você poder ganhar, além do trade, você ganhar naquele investimento acima do que a renda fixa vai pagar, tá certo? Então, dessa maneira, mesmo que a cotação da empresa sofra alguma variação de valor ao longo do período de um ano, o trader vai ganhar mais do que se tivesse investido na renda fixa. A nossa Selic, nesse momento que eu gravo a aula, em março de 2020, ela está em 3,75% ao ano. No nosso primeiro exemplo, o yield ele vai pagar 5% ao ano, e no exemplo 2, o yield vai pagar 8,8% ao ano. Então, você montando uma posição de compra, tanto na empresa do exemplo 1 como na empresa do exemplo 2, em termos de yields, comparando aí com a renda fixa, ao longo de um ano, você vai ganhar mais dinheiro do que se você tivesse colocado essa grana na renda fixa. Agora, uma coisa importante que eu quero que você entenda. Estamos aqui vendo quanto que você vai ganhar de yield, que é relativo aos dividendos. Não estamos aqui abordando quanto que você vai ganhar no trade, porque ao longo desse ano o preço da ação pode subir, ele pode descer. Agora, o importante é que o investimento que você alocou naquela ação, ele vai te garantir esse valor de yield que vai ser acima da Selic, e depois a variação dos preços é uma outra história, é uma história de oscilação de mercado. Dá uma olhada aqui que eu preparei, decupei esse assunto. Então, olha lá. O trader precisa entender que o yield é uma proteção da sua operação e uma oportunidade de ganhar mais do que a renda fixa. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Se você investir R$1.000 em ações que pagam 5% de yield ao longo de um ano, mesmo que os preços da ação se desvalorizem, você vai ganhar R$50 de dividendos ao final do período. E esse valor aqui, R$50, que correspondem a 5% dos 1.000, ao final de um ano, ele vai ser um valor maior do que se você tivesse aplicado em renda fixa. Então é com essa ótica que os grandes players do mercado eles começam a analisar as empresas, eles começam a ficar de olho nos yields, porque você consegue achar boas oportunidades no mercado que elas vão te pagar ao longo do ano muito mais do que a renda fixa está pagando aí nos produtos tradicionais. Olha aqui a conclusão do exemplo. Vamos supor que a operação de R$1.000 nas ações da empresa XPTO sofra uma desvalorização de 5% ao final de um ano.
Então, o seu capital, que era 1.000 ao longo de um ano, ele vai virar 950, porque você teve uma desvalorização do preço da ação, uma oscilação negativa no mercado, e esse valor foi para R$ 950, tá certo? Mas olha o que acontece, ao final de um ano, você vai receber 5% de dividendos sobre o investimento de R$ 1.000, que era o investimento inicial. Dessa maneira, o que acontece? Você acaba ficando com a sua posição no 0 a 0, porque você recupera o prejuízo da sua operação com os dividendos. Então, o trade de 1.000 ele foi para 950, você ganhou mais R$ 50, o seu capital volta aos 1.000 iniciais que você colocou, praticamente ficando no 0 a 0. Agora, olha que interessante se o preço da ação, se ele valorizar, se for uma variação positiva frente à sua posição. Então, o yield ele vai se somar aos seus ganhos. Vamos supor, então, que a valorização da ação seja de mais 5% ao final de um ano. Teremos, então, o investimento de R$ 1.000 mais 5% que valorizou no mercado. Você já vai aí para 1.050 e você ainda vai ganhar mais 5% de yield, fechando a operação com R$ 1.100, um ganho total no trade de 10% da operação. Então, você trabalhando com o yield a seu favor, ele pode ser uma proteção no trade para você ganhar mais do que a renda fixa e também ser uma oportunidade muito interessante de você somatizar, de você agregar valor no tanto de dinheiro que você vai ganhar ao final da sua operação. Bom, agora aqui uma dica muito importante. Como pesquisar os dividend yields? Aonde que a gente vai atrás desses dados? Eu pego aqui o valor atual do dividendo, eu procuro no site da br.investing.com, e o valor atual do yield, que ele já traz para você o yield atualizado frente ao preço da ação, eu pesquiso no site fundamentos com no final, .com.br, pego esses dados aqui e atualizo a minha planilha de controle. Eu vou fazer esse passo a passo agora para que você possa entender como que funciona. Então, eu estou aqui na home do site da Investing, br.investing.com. Você vem aqui, pesquisar no site e digita a sigla da ação que você quer dar uma olhada. Nesse exemplo aqui eu vou pegar a ação mais comum, que é a ação da Petrobras, a PETRI4, ok? Você clica em cima dela. Nessa primeira página, deixa eu fechar a janelinha do Trump aqui. Nessa primeira página que nós temos aqui, geral e informação, você vai poder achar quanto que a companhia paga no momento de dividendo. Ele está aqui, Então, a Petrobras, nesse momento, pagando R$ 1,14 sobre cada ação que você tiver da Petrobras, da companhia. Agora a gente quer saber quanto que esse R$ 1,14 eles representam em termos percentuais, que é o yield sobre a ação da companhia. Então, eu venho aqui no site da Fundamentos, aqui a gente está na home do site, você vem novamente aqui na pesquisa, digita a sigla da ação que você quer, ele vai trazer todo o histórico aqui, todos os dados fundamentais da empresa, e nós temos aqui no yield, Dividend Yield. Ele já traz para você o valor atualizado do yield da Petrobras. Nesse momento, cada ação que você comprar da Petrobras,
em um ano de investimento você vai ganhar 6,5% de dividends yield sobre cada ação que você comprar, ação custando aí R$ 14,39. Então, vamos supor, você está numa situação, deixa eu abrir aqui o gráfico enquanto eu te explico. Vamos dar uma olhada no gráfico da Petrobras. Estamos no gráfico aqui da Petrobras. Vamos imaginar que você tenha visto um gatilho, uma oportunidade de compra na Petrobras nessa região de suporte, mercado vindo subir aí nos próximos meses até 31,25. Então, e a Petrobras pagando hoje, vamos confirmar lá, a Petrobras pagando hoje 6,5% de yield. Então, o que fica interessante? Você pode montar uma posição, imaginar que você invista 10 mil na Petrobras. Você sabe que esses 10 mil ao longo de um ano, eles já vão render para você 6,5% de juros. É quase o dobro do que a renda fixa paga hoje, já que a nossa Selic está em 3,75. Além disso, você ainda pode ganhar com uma possível valorização da Petrobras, você ainda pode ganhar mais dinheiro no trade. Agora, mesmo que a ação da Petrobras ela fique de lado ou ela caia um pouco ao longo do período, você sabe que você vai ganhar os 6,5% ao longo do ano, que é bem mais interessante do que você colocar esses 10 mil na renda fixa, tá certo? E a gente analisando, por exemplo, o histórico da Petrobras, no momento que eu gravo essa aula, a gente passa aí pela crise do coronavírus. É a maior estatal do país, o governo nunca deixou a Petrobras quebrar, a Petrobras já enfrentou várias crises, já teve vários momentos de desvalorização dos seus papéis, mas é uma companhia assim com alta probabilidade de você ganhar dinheiro no longo prazo. É uma companhia que, se você tiver paciência, se você fizer um investimento, alocar com bom gerenciamento de risco o seu capital, muito provavelmente é só você ter paciência para deixar o tempo passar, para você ter bons lucros na ação da companhia. E enquanto isso acontece, você trava, você protege o seu investimento, ganhando mais do que a renda fixa. Então, essa é a grande sacada dessa aula, é isso que eu quero que você entenda, que você perceba como que funciona essa dinâmica de analisar os yields, tá certo? Para a gente concluir então essa aula, eu recomendo fortemente que você leia esse livro. Esse livro aqui do Décio Bazin, ele vai a fundo explicando como fazer a análise dos dividendos, como que ele opera analisando os yields, e além disso ele também dá várias dicas, vários relatos aí da sua experiência no mercado da bolsa. Ele que começou a operar lá na década de 60, já passou por várias crises, vários momentos de fortes quedas na bolsa, depois a bolsa se recuperou. Ele te dá uma orientação muito bacana sobre o mercado de ações, então eu recomendo fortemente que você leia esse livro para complementar todo o aprendizado que a gente está fazendo aqui no curso, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido muito útil para você ter mais esse diferencial aí nas suas entradas, analisando também os yields da companhia, de cada companhia que você quer operar, porque você pode ter uma proteção, você pode ganhar muito mais do que a renda fixa, além da oscilação do mercado aí a seu favor, tá certo? Grande abraço para você e bons estudos!